Na Rádio Hora. Nossa cidade. O Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia. Manhã de sexta-feira, 15 de novembro de 2019. Jornal da Hora até as 8 da manhã com muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Comigo na grande equipe, Marco Antônio Marrom, aqui na Central Técnico, Márcio Pena, com imagens nas redes sociais. A produção da Rafaela Moreira e Alex Dantes. Eu sou Arthur Mário e a direção geral da Rádio da Família do jovem empresário do Cigano Medeiros Barbosa Rodrigues. Sete horas, 1 minuto, conferindo agora os destaques do dia. Pacote fiscal aprovado na Assembleia deve render 200 milhões aos cofres de Mato Grosso do Sul. Brasil entrega a presidência do BRICS e destaca trabalho em inovação. Caixa Econômica e Banco do Brasil iniciam quinta fase de pagamento de abono do PIS/PASEP. Tarifa de pedágio na BR-163 adiada por decisão da NTT. O valor poderia ter caído à metade, mas um pedido de vistas manteve a tarifa. Rodada do Campeonato Brasileiro, com a presença do presidente Jair Bolsonaro amanhã na Vila Belmiro. Santos e São Paulo, com o torcedor do Palmeiras, o presidente Bolsonaro. No programa de hoje nós vamos entrevistar o André Santiago. Ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Presídios em Mato Grosso do Sul, aqui os agentes penitenciários, e diretor nacional da Federação do Sistema Penitenciário Brasileiro. O Congresso aprovou recentemente a nova configuração do cargo de Polícia Penal, mudanças, portanto, aí nesta categoria que vive um estresse imenso cuidando dos presídios em todo o país. Na data de hoje, além do feriado da Proclamação da República, comemora-se hoje o Dia do Esporte Amador e o Dia do Joalheiro. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. 7 horas, 3 minutos, daqui a pouquinho Ricardo Paredes, logo no começo do programa, com a rodada completa do Campeonato Brasileiro. Destaque para a Fórmula 1 também, daqui a pouco Ricardinho, para você ficar ligado aí na agenda do futebol brasileiro. 7 horas, 3 minutos. A proclamação da República do Brasil foi um golpe de Estado político-militar ocorrido em 15 de novembro de 1889, que instaurou a forma republicana presidencialista de governo no Brasil, encerrando a monarquia constitucional parlamentarista do Império e, por conseguinte, destituindo o então chefe de Estado, o imperador Dom Pedro II, que em seguida recebeu ordens de partir para o exílio na Europa. A proclamação ocorreu na Praça da Aclamação, atual Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império Brasil, quando um grupo de militares do Exército Brasileiro, liderados pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, destituiu o imperador e assumiu o poder no país, instituindo um governo provisório republicano que se tornaria a primeira República Brasileira. Os principais líderes daquele momento histórico no Brasil, além do Marechal Deodoro da Fonseca, Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant, Rui Barbosa, Campos Salles e Floriano Peixoto. A extinção do Império, portanto, e o banimento da família imperial brasileira e dos principais políticos favoráveis à monarquia constitucional parlamentarista e a criação do governo provisório republicano. Há historiadores, há quem diga de que a República ela decepcionou e muito, principalmente no seu início, e depois o Brasil viveu uma série
de movimentos, né? Movimentos do Sul, né? A Revolução Paulista de 1932, né? O sul do Mato Grosso, nossa região aqui, os líderes políticos do sul do Mato Grosso aderiram junto com os paulistas em 1932 na chamada Revolução Constitucionalista, celebrada no estado de São Paulo em feriado marcado pelo dia 9 de julho. Movimento Farroupilha no sul do país, portanto, processo republicano. É assunto para os professores e estudiosos da história do nosso país. E interessante que, eventualmente, momentos de debates, principalmente nesse país da corrupção aí dos últimos anos, como que a figura de Dom Pedro II tem sido resgatada, como um pequeno debate em torno da monarquia também tem surgido, enfim, para aqueles, né, simpatizantes da monarquia. Afinal de contas, né, qualquer mudança, né, democracia com corrupção, república com corrupção, faz com que algumas personalidades retornem e façam as comparações com o passado. Dom Pedro II, o imperador que faleceu na França, né, no exílio, deixando, portanto, o seu país, né, estudado até os dias de hoje como um grande líder, né, grandes universidades que estudam a visão de mundo de Dom Pedro II. Vem a República, mas a personalidade, que no Brasil às vezes cai no descrédito pelo deboche, alguns autores que veem o lado negativo de Dom Pedro II, o certo é que em grandes universidades do planeta, existem estudiosos que recolocam, né, a figura de Dom Pedro II como uma grande personalidade mundial, né, enquanto líder político de um país na América do Sul e que investia muito na ciência e dava um exemplo extraordinário na sua conduta. Família imperial e uma conduta irrepreensível, portanto, coisas que a gente não vê nos últimos governos no Brasil, infelizmente, não é? 7:07. E a Assembleia Legislativa aprovou anteontem um pacote fiscal que vai render aproximadamente 200 milhões ao governo de Mato Grosso do Sul. São os cálculos iniciais com esse pacote aprovado pelos deputados. A maior parte dos recursos deverá vir do reajuste da alíquota do Fundesul e da mudança na tributação da gasolina e do etanol. A medida também deve aliviar a perda de receita com o ICMS sobre o gás natural. 7h08, 7h08. O jornalismo da Rádio Hora está colocando em pauta a questão do PSL, a questão do novo partido que o presidente Bolsonaro propõe fundar. Ontem o Gino Rondon entrevistou um jovem líder, campeão das redes sociais aí, né, no movimento bolsonarista, o Rafael Tavares. Estamos convidando os parlamentares do PSL também para posicionamento. E hoje, o Jornal Correio do Estado traz uma manchete aqui, ó. O PSL avisa quem está de saída. Mandatos são do partido. Portanto, o PSL de Luciano Bivar não quer deixar de graça a questão das cadeiras, né, dos deputados estaduais, enfim, deputados federais que deixarem o PSL, né, poderão ter dificuldades, né? Agora 7:08. Rodada no Campeonato Brasileiro do final de semana, tem destaque. O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, é palmeirense, mas ele vai à Vila Belmiro ver o grande clássico paulista, Santos e São Paulo. Presidente Pérez, meu amigo José Carlos Pérez, atual presidente do Peixe, né, do Santos Futebol Clube, já foi à imprensa dizer, olha, torcida do Peixe, o presidente vem em nome da República e merece todo o respeito da torcida do Peixe. Hein, Ricardinho? Bom dia. Legal, Mário. Bom dia, um abraço para você, um abraço aos amigos da Rádio Hora, em toda Campo Grande, em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Pois é, o presidente solicitou e vai à Vila Belmiro amanhã. Está confirmada a presença do presidente Jair Bolsonaro no grande clássico paulista na rodada, né? Santos e São Paulo, o clássico às 16 horas no horário de Mato Grosso do Sul, na Vila Belmiro. E presidente, todo mundo sabe, é palmeirense. Será que ele vai secar o Peixe ou o São Paulo lá, hein, Mário? Olha, ele já declarou o seguinte, ó, se Deus quiser,
Estarei na Vila Belmiro assistindo o jogo Santos e São Paulo. Como é torcida de um time só, que é lei no estado de São Paulo, estaremos torcendo para o Santos. No futuro, se a torcida do Tricolor me convidar, estarei torcendo para o São Paulo e vou ao Morumbi. Falou no Facebook isso aí, hein? Legal. Com relação ao nosso presidente, né, Jair Bolsonaro, um cara que gosta do esporte, um cara que gosta aí do futebol, e vai acompanhar com certeza um dos grandes clássicos da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Santos e São Paulo, portanto, abrem a rodada amanhã, 16 horas. Às 18 horas da manhã tem Fluminense e Atlético Mineiro. E a rodada será complementada no domingo, dia 17, 15 horas, no horário NS, tem Grêmio e Flamengo. Também às 15 horas, Bahia e Palmeiras. Corinthians e Internacional jogam 17 horas. 17 horas, esse é um dos novos horários aí do futebol brasileiro aos domingos, né? Com o término aí do horário de verão, a CBF adotando esse horário das 17 horas no domingo à tarde. Também 17 horas tem Chapecoense e Ceará, Atlético Paranaense e Botafogo. Domingo, 18 horas, Fortaleza e CSA. A rodada vai ser complementada na segunda-feira, com Vasco da Gama e Goiás às 18h30 e às 19 horas, segunda-feira, tem Cruzeiro e Avaí. São jogos da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo, líder, 78 pontos, Palmeiras em segundo com 67, em terceiro Peixe, o Santos com 64. Em quarto lugar, Grêmio 56, em quinto São Paulo com 52, Atlético Paranaense com 50, Internacional com 49 pontos ganhos na sétima posição. Se terminasse hoje a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, essas equipes aí seriam os representantes do Brasil na Taça Libertadores da América. São 6 aí da Série A. Acontece que o Atlético Paranaense venceu a Copa do Brasil, né? Então o Atlético Paranaense, que está aí entre os 6, né, já é o representante do Brasil na Libertadores do ano que vem. Aí abre uma vaga para o 7º colocado, que é a equipe do Internacional. No rebaixamento, Fluminense com 34, CSA com 29, Chapecoense 22 e Avaí com 17 pontos ganhos. E o final de semana vai ser de Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Para hoje estão programados os treinos livres a partir das 13 horas no Autódromo Nacional de Interlagos. Amanhã, no mesmo horário, acontecem os treinos oficiais para a formação do grid de largada. A prova será disputada no domingo. Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, é o campeão da temporada de 2019. Campeonato Brasileiro da Série B, 36ª rodada. Tem jogo hoje, Mário. Dia 15 de novembro, feriado. 16 horas, América Mineiro e Vitória. 18h15, Bragantino e Criciúma. 20h30, Atlético Goianiense e Paraná. A rodada será completada amanhã com Guarani e Operário de Ponta Grossa, Curitiba e Oeste. CRB enfrenta a Ponte Preta. Londrina enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto. E no domingo, dia 17, São Bento e Brasil de Pelotas, Sport Recife, Vila Nova, Figueirense e Cuiabá. Bragantino, primeiro colocado, 71 pontos, Sport, segundo colocado com 60, Curitiba tem 57, Atlético Goianiense, 57. No rebaixamento para a Série C, Londrina com 35, Criciúma com 34, Vila Nova 34 e São Bento 30 pontos ganhos. E hoje, aniversário do Flamengo. O clube foi fundado em 15 de novembro de 1895. O clube de maior torcida no país completa hoje 124 anos. Parabéns ao Mengão, Mário. Parabéns. Abraço, Ricardinho. Um ótimo final de semana. Abraço até segunda, se Deus quiser. Agora 7 horas e 14 minutos. Jornal da Hora.
Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora, Alex Nantes. Chove no final de semana? Alex, bom dia. Bom dia, ouvintes. Feriadão aí, proclamação da República e o clima para curtir este feriado será muito agradável. Para hoje, a previsão é de céu encoberto com pancadas de chuva nas regiões norte, noroeste e nordeste de Mato Grosso do Sul. Nas outras regiões, a previsão é de céu nublado. A temperatura máxima prevista para hoje é de 35 graus no estado. Os índices de umidade relativa do ar permanecem elevados durante todo o dia. Na capital, o feriado será de tempo nublado, com ocorrências de chuvas isoladas durante a manhã e diminuição de nuvens à tarde. A temperatura mínima será de 21 graus e a máxima será de 31 graus. No Pantanal, mais precisamente na cidade de Corumbá, onde acontece o Festival América do Sul Pantanal 2019, o tempo segue instável, porém o volume de chuva previsto para hoje será de apenas 10 milímetros. Os meteorologistas indicam possibilidade de sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Durante a noite haverá pouca nebulosidade e as temperaturas ficam entre 21 e 30 graus para a Cidade Branca. Na região sul, a sexta-feira será de sol entre nuvens durante todo o dia. Os termômetros podem chegar aos 33 graus na região. E na região do Bolsão vai ter chuva durante todo o dia e a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima também vai ser de 33. Para o final de semana o tempo vai continuar instável, Chuva em alguns locais. E esses foram dados do Instituto Nacional de Meteorologia e agora em Campo Grande está fazendo 22 graus. Muito obrigado, Alex Nantes. Ótimo final de semana, agora 7h16. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. Rádio Hora. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Você que tá com dinheiro parado poderia estar com ele aplicado. É a promoção Vem Poupar e Ganhar no Sicredi. Poupe e concorra a mais de R$1 milhão em prêmios. Vá até uma agência ou deposite pelo aplicativo. O próximo ganhador pode ser você. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Consulte o regulamento em www.vempoupareganhar.com.br. Processo SUSEP. Que horas você chega em casa hoje? Quero te mostrar uma coisa. Sabe aquele drible que você me ensinou? Aquele da viradinha? Eu treinei a tarde toda e já tô craque. Vem logo, pai. Tô te esperando. Tem gente esperando por você. Pilote com segurança. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Rádio Hora 92 FM. Ofertas arrasadoras de verdade é só na loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs. Toda loja com desconto que chega até 50%. Não perca! Colchões Ortobon. Colchões Ortobon. Durma bem, durma sobre colchões Ortobon. Loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs, segundo piso. Siga nossas redes sociais. @Ortobon Bosque dos IPs. Telefone 3354-0354. Megaton Autoescola, um novo conceito no seu processo de habilitação. Instrutores treinados, carros modernos, tudo o que você precisa para tirar sua habilitação. Agilidade, transparência, atendimento diferenciado. Faça-nos uma visita. Rua José Antônio, 1778, próximo à Igreja Universal. Conquiste dirija você mesmo. Venha para a Megaton, Rua José Antônio, 1778, próxima à Igreja Universal. Megaton Autoescola. Telefone 3028-6846. 3028-6846. Simplificar a vida dos clientes faz parte da Energisa. É por isso que a nova ação de negociação de débitos está trazendo muito mais possibilidades para você quitar dívidas da sua conta de luz. São condições especiais, com muito mais facilidade de pagamento para todo mundo aproveitar. Com parcelamento em até 60 vezes, com ou sem entrada e com possibilidade de isenção de juros e multas. Vá agora mesmo até uma agência de atendimento e consulte as condições. Energisa, ligada na sua energia. Rádio Hora 92 FM. Ecoparque. O Ecoparque é o clube mais completo da cidade. Seu amplo espaço proporciona diversão para toda a família. A cidade da criança garante muita brincadeira para os pequeninos, além de tobogãs, pesqueiro, pedalinhos, entre outras atrações. E para quem gosta de uma boa pescaria, oferecemos Pesca e Pague. Não perca as últimas unidades de títulos promocionais. Ligue e garanta já o seu título do Ecoparque Clube. Mais informações 993041111. 993041111.
1111. Campo Grande agora tem uma escola 100% cristã com programa bilíngue, o IEDUCA. Instituto Educacional Atos de Amor oferece a crianças de 4 meses a 5 anos de idade educação infantil em ambiente bilíngue, com metodologia da International School, eleito o melhor programa do Brasil e material confeccional do sistema Mackenzie de ensino. Informações 33429000 ou 993315032. Visite o site www.ieduca.org. IEDUCA, ensino para a vida, valores para a eternidade. Matrículas abertas. Para quem ora e adora, a toda hora. Jornal da Hora. Com Arthur Magno. Agora, 7 horas e 20 minutos. Flamenguista, tá feliz da vida, né? Parabéns aos flamenguistas, hoje, 124 anos, né? Do time do Rubro Negro Carioca. Ricardinho Paredes trouxe há pouco aí a rodada do Campeonato Brasileiro, séries A e B. E o presidente Bolsonaro amanhã na Vila Belmiro, né? Legal, presidente que vai para o estádio, enfim. Torcedor do Palmeiras, e mandou um recado para os São Paulinos, né? Se convidarem ele Morumbi. Ainda esse ano, né? Pode convidar o presidente que ele vai. Portanto, Jornal da Hora desta sexta-feira, no feriado de proclamação da República. Aqui, convidado para a entrevista do dia, o André Santiago. Ele é diretor-presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários aqui, o SINSAP-MS, e é diretor da Federação Nacional do Sistema Penitenciário, a FENASPEN, que conquistou no Senado e também na Câmara dos Deputados, numa luta para mudanças e reconhecimento da profissão de agente penitenciário, que passará a ser chamado depois da homologação nos próximos dias, hein, Clodoaldo Silva, hein? Vai ser Polícia Penal, portanto, a determinação. Hoje ele vem aqui para esclarecer, enfim, esta profissão que vive uma tensão muito grande, o agente penitenciário brasileiro, em função desta população, da infraestrutura que não supre, né? É preso demais e poucos presídios no país, enfim. E vamos deixar também o próprio Clodoaldo daqui a pouco, direto de Brasília, bem à vontade, que é uma matéria que ele acompanhou, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Agora, 7h22. Direto de Brasília, com Clodoaldo Silva. As quentes do dia. Bom dia, Clodoaldo. Bom dia, Turmário. Bom dia, ouvintes da Rádio Hora. Queiram ou não, critiquem ou não, mas as grandes decisões acontecem por aí, como essa matéria... em função de uma luta dos agentes penitenciários do Brasil, e o André Santiago é um dos líderes da categoria dos agentes, diretor da Federação Nacional do Sistema Penitenciário, Clodoaldo, e eles estão celebrando a aprovação do Senado por unanimidade, né? A Polícia Penal vem aí, portanto, uma transformação que ele vai explicar em muito, e agora, em poucos dias, para ser homologado, portanto, essa regulação profissional de uma categoria que vive um estresse imenso. Muita gente reclama da vida, mas olha, eu jamais seria um agente penitenciário nesse país, viu, Clodoaldo? Arthur Mário, o André, né, parabéns a ele, porque ele esteve aqui em Brasília, mobilizou agentes penitenciários, se manifestaram, pressionaram, fizeram lobby, um bom lobby, no sentido que conversar com deputados, conversar com senadores para que fosse aprovado. Porque foi um processo tumultuado. A matéria relativa, né, aos agentes penitenciários entrou na pauta umas 4 vezes. Entrava, estava na pauta, havia o compromisso de ser votado, caía. Foi umas 3 semanas seguidas, até que conseguiu emplacar, foi votado, foi uma vitória para a categoria. Eu tenho o meu irmão em São Paulo, ele é agente penitenciário. Não é fácil, é uma vida de tensão, certo? E com esse reconhecimento, melhora as condições de trabalho, condições salariais e perspectivas futuras. Acho que isso que é importante, né, para qualquer trabalhador do país. Muito bem, Clodoaldo. Olha, os motoristas que trafegam nessa BR-163, o nosso povo é um povo pacífico, e olha que a concessionária CCR-MS Vias e a NTT têm mexido com a paciência desse povo. O valor que era para ter sido reduzido pela metade ainda não aconteceu por conta de um pedido de vistas aí. Explica para o nosso ouvinte aí por que essa tarifa de pedágio continua mesmo sem olha, e lembrando, né, desse posto de arrecadação aqui, antes do distrito de Anhanduí, sabe?
Isso aí foi instalado às pressas, não foi muito debatido. O não cumprimento, rapaz, desse contrato e esse abuso aí da concessionária tá deixando todo mundo aqui em polvorosa, hein? Isso, né, Arthur Mário? É uma piada, porque a decisão sobre a redução da tarifa tinha que ser tomada antes de 14 de setembro. Argumenta-se, né, a assessoria de imprensa, eu consultei, alega, não, que isso é uma data parâmetro, né, data base. Mas nos anos anteriores, os reajustes, quando aumentou, dia 14 de setembro foi quando começou efetivamente a se cobrar o pedágio. Então, e o pior é que o sul-mato-grossense, agora nós nem sabemos, né? Eu me considero, estou em Brasília, mas me considero sul-mato-grossense, nós nem sabemos quando vai ser reduzido. Por quê? Com os pedidos de vistas pelo diretor da NTT, Weber Filoni, ele não tem um prazo certo, há uma reunião, 2 reuniões, ele pode demorar o tempo que quiser, desde que ele tenha um parecer. E pelo que tudo indica, o parecer é para diluir essa redução, ou seja, ao invés da tarifa agora ser aplicada a redução de quase metade, que vai dar mais da metade, 53,94%, né? A proposta é parcelar isso nos anos futuros. Isso, na reunião que teve, eu acompanhei, a discussão era essa, a empresa chegou a pedir, né, o representante da empresa esteve lá e pediu, gostaria, né, peço, se for possível, ele deu critérios técnicos, apontou problemas e tal, falou, olha, eu gostaria que fosse diluído essa redução nos próximos 25 anos, certo? O diretor Davi, né, Davi Barreto, ele criticou, falou, não, isso é impossível, porque se a empresa teve lucro num ano, agora que ela tem que pagar o ônus de devolver para a sociedade o que ela não fez, que é a duplicação, ela quer diluir, mas tudo indica, tudo caminha para que a NTT decida parcelar essa redução. Ao invés do usuário de Mato Grosso do Sul ser contemplado com essa redução metade, há um risco enorme de ele só ter 5%, 10%, se for em 10 anos, vai ser 5%, ou seja, o cidadão que usa a rodovia, que quando houve a concessão, a privatização, foi argumentar, nós vamos duplicar. A empresa, mais de 2 anos, não faz nenhuma obra de duplicação, só faz a manutenção. Só que nesse período, só no último semestre, né, no último trimestre, teve 220 milhões em lucro. E aí, é dinheiro que está entrando, né? Desculpa, não foi no último bimestre, foi, na verdade, durante o ano todo, esse ano todo, cerca de 220 milhões de lucro. É muito dinheiro que está entrando no caixa e sem a sociedade, né? Os usuários, principalmente, né? Motorista de caminhão, quem viaja, passeio, ter um benefício, ou seja, a mercadoria tem um custo, o transporte de uma mercadoria, ela é proporcional ao custo de fazer esse transporte. Dizer assim, então sai de Campo Grande para São Paulo, se a rodovia for boa, o veículo, um caminhão anda mais rápido, o custo é menor, o frete é menor, consequentemente o preço para o consumidor vai ser menor. Quando isso não acontece, o custo é menor. Você paga mais pedágio, ainda tem um custo que está escondido aí desse transporte, que é o frete. E o cidadão acaba pagando e sem perspectiva. Agora, terça-feira, dia 21, vai ter outra reunião, não está pautado, não foi divulgada a pauta ainda da diretoria, mas como o diretor que pediu vistas, ele não tem o prazo, não deve ser pautado para a próxima terça-feira, vai ficar para depois. Ou seja, talvez só ano que vem tenha uma definição sobre isso, doutor Mário? Olha, o nosso ouvinte, o Irineu Ferreira, ele é caminhoneiro e pelas rodovias do Brasil, pelas cidades que ele roda, ele sempre, pela manhã, está ligado aqui no Jornal da Hora. Ele não disse em que cidade, que BR ele está no momento, mas ele mandou um recado aqui. Essa cobrança é um abuso. Não terminaram a pista e já estão com esse abuso de cobrança e aumentos, enfim. O Gigi Faustino, ele mora no distrito de Palmeiras, ali ao lado de Piraputanga. Estou curtindo a Rádio Hora, Fafá da Banca Vila Carvalho, na audiência do programa. Clodoaldo, agora, a polêmica da segunda instância, Senado e Câmara. Que você tem a dizer aí? Para o Senado, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Simone Tebet, ela no domingo em entrevista à Folha de São Paulo, e depois na segunda-feira o presidente Alcolumbre querendo chamar uma constituinte.
E, na verdade, ele sofreu muitas críticas, não é mesmo? Parece-me que, politicamente, a senadora Simone Tebet, na sua propositura, teve uma força, um reconhecimento muito maior do que o presidente do Senado, né? Sim, porque a proposta da senadora Simone Tebet é mais coerente. O que ela quer? Ela quer reformular uma cláusula da Constituição. Ela, né, argumentou, escutei a entrevista, ela falou que o Supremo deu uma margem para isso. Ao decidir sobre a segunda instância, o Supremo deu uma margem para que se mude, né, a prisão, e que o texto constitucional, né, e que ela citou o artigo, não me lembro de cabeça agora, que o artigo da Constituição sendo alterado permite que o condenado, né, em segunda instância, vá para a cadeia, vá preso. Por isso que ela teve essa força e ela se respalda na própria decisão do Supremo que foi tomada semana retrasada. Então isso dá um parâmetro para ela muito bom. E o Davi Alcolumbre, quando se propõe uma Constituinte, você tem que pensar o seguinte: a Constituinte é mudar toda a Constituição, ela não é mudar só um item. Ao fazer isso, até o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele não concorda porque fala, nós não fomos eleitos como parlamentares constituintes, ou seja, o cidadão não votou na gente pensando em mudar essa Constituição. Então, teria que ter todo um processo democrático de eleição de pessoas que vão representar grupos sociais dentro do Congresso e mudar essa Constituição. Porque senão fica fácil. Você elege um deputado e ele fala, agora eu sou constituinte, eu mudo toda a Constituição. E aí, daqui 4 anos, o outro vem, não, eu também quero mudar. Então, é por isso que a Simone Tebet teve esse respaldo, tanto da sociedade quanto dos pares dela no Congresso Nacional. E na próxima semana ela começa a discussão e ela, como pessoa muito inteligente que é, capaz, ela vai conduzir isso muito bem e deve aprovar rapidamente, porque ela tem esse respaldo. Agora, aqui na Câmara, né, a intenção da CCJ é, na próxima semana, começar a votar a PEC 410, né, que permite os condenados em segunda instância. O debate, na Câmara tem debate, começa na terça e a proposta é votar nessa semana, terça, quarta, a CCJ se reunir várias vezes para isso. Tanto que o autor da PEC, né, que é o deputado Alex Manente, de Cidadania de São Paulo, ele apresentou um texto alternativo, né, no qual define que a segunda instância, como trânsito em julgado em processo, é como se já fosse o último degrau de recurso. Então ele altera, né, o texto dele para tentar também aprovar isso mais rapidamente, seguindo mais ou menos a linha da Simone Tebet, né? Ou seja, reformular não é a mesma coisa, são coisas distintas, mas uma forma de você agilizar, seguindo os parâmetros legais, né, que estão em vigor hoje aqui. E é que o grande entrave, né, no caso que acontece, os opositores, né, a mudança não é só partidos de oposição, são opositores, tem vários partidos, deputados, né, senadores de vários partidos que fazem oposição a essa mudança, né, é que o trânsito em julgado, ele está numa esfera, né, da cláusula pétrea, ou seja, o que é a cláusula pétrea? É o que não pode ser mudado facilmente na Constituição. Então, para você mudar qualquer cláusula pétrea, entraríamos você teria que eleger, né, um Congresso Constituinte. E é isso que questionou-se, que teve, né, o embate, né, entre o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, porque esse Congresso não é um Congresso Constituinte, ele é um Congresso que define as coisas. Então, as pessoas elegeram as pessoas não pensando em mudar a Constituição, mas mudar, né, votar, né, pessoas que os representassem dentro do Congresso e mudar suas leis dentro das possibilidades. E é interessante porque o processo dessa votação das PECs, né, tanto no Senado da Câmara, deve ser rápido, porque na semana passada, essa semana, que aqui é feriado, né, foi reduzida por causa do encontro, né, dos presidentes do BRICS. E na segunda e terça. Na terça-feira, a CCJ reuniu, abriu para os parlamentares falarem uma prerrogativa, né, todo mundo se manifestar. Estavam inscritos 104 parlamentares. Teve uma reunião da CCJ, essa reunião de terça-feira durou 12 horas, certo? E no final 43 parlamentares falaram, os demais não estavam, abriram mão, e isso vai agilizar o processo de votação da PEC aqui na Câmara dos Deputados, Arthur Mário. Muito obrigado, Clodoaldo Silva. Já vou anunciando para terça-feira a sua participação com
um assunto que já está reverberando e muito. E nós estamos convidando aí os parlamentares, lideranças, enfim, pessoal que fez a campanha do Bolsonaro do Mato Grosso do Sul, né, o movimento, né, que tem tantos personagens. Vem aí o novo partido, né? A proposição do novo partido, e aí o PSL, o Correio do Estado já botou aqui, olha, PSL avisa quem está de saída, mandatos são do partido. Isso, e aí viu, Arthur Mário? E é verdade, o Luciano Bivar, ele já anunciou aqui em Brasília, a legislação fala, um mandato, essa que é a diferença também. Só que não sei como é que está o tempo, Arthur Mário, mas rapidinho, tá? O mandato do deputado federal, dos deputados estaduais, é do partido. O mandato do senador é do senador. Então, tanto é que a senadora Soraya Tronic, né, ela pode sair do PSL, desculpa, e ficar ela pode sair do PSL e acompanhar o presidente, só que ela alega que não vai fazer isso nesse momento, porque ela perderia espaço no Senado. Ou seja, ela perde direito a presidente da comissão, que ela é, certo? Ela perde relatorias, ela perde... no conjunto, né, da estrutura, você é suplente na comissão, você é designado para ser relator em um processo, num projeto, então é isso. Agora o parlamentar federal, se ele mudar, o partido pode requisitar. É só lembrando o caso, o deputado, né, que agora é secretário de saúde, o Geraldo Rezende, ele entrou no embate com o PMDB, na época que era PMDB, para sair. E ele sofreu um tempo, né, eu acompanhei aqui, sofreu um tempo da indefinição do destino, né, do mandato dele, até que ele saiu vitorioso, reconhecido, mas isso aí foi mais de um ano. Você vê como que é complicado. Aí você pode parar o novo partido e para o PSL, e é ruim para o governo Bolsonaro, que os projetos dele também podem parar, né? É verdade. Ótimo final de semana a você, Clodoaldo. Um abraço. Igualmente para vocês, é tudo de bom. Agora 7h37, conforme a gente anunciou, o André Santiago está conosco, ele é o presidente do SINSAP-MS, né, a categoria dos agentes penitenciários, e é diretor da Federação Nacional do Sistema Penitenciário, a FENASPEN. É um prazer tê-lo conosco aqui, André Santiago. Bom dia. Bom dia, eu agradeço essa possibilidade desse espaço para poder divulgar para a sociedade, né, sobre nossa profissão, sobre nossas condições, e defendendo sempre a segurança do cidadão. E é uma profissão que não tem uma visibilidade aqui externa, né, com a sociedade, né? Sim, o agente penitenciário, ele passa batido, é um silêncio, né? A não ser quando há rebeliões e problemas por lá, hein, Sim, André? É uma profissão anônima, né? Mas a gente enfrenta a criminalidade dia a dia, né? São 24 horas ali enfrentando lideranças faccionadas, ameaças, tensão, tentativas de fuga, contendo motins. É um trabalho bem labutoso, tenso, e a gente só aparece mesmo quando alguma coisa sai um pouco do controle e aí que a sociedade fica sabendo da importância da nossa profissão. O Clodoaldo destacou, né? Ele acompanhou de perto essa luta de vocês aí. Quando que vocês começaram esse movimento no sentido de... Olha, é um movimento que mexe inclusive com a Constituição, é uma PEC que vocês reivindicaram, então? Sim, para o cidadão compreender a importância, e até mesmo para o servidor penitenciário compreender a importância do que foi conquistado. Há mais de 14 anos nós estamos com esse pleito. Há 14 anos. Há 14 anos, que é o reconhecimento de fato, né, de direito, na verdade. Porque nós somos, já exercemos a profissão de fato sem ter o reconhecimento. Vamos fazer uma análise nacional. Alguns estados, eles trabalham fazendo escolta, outros não. Alguns alguns estados são nível superior, outros não. Alguns trabalham utilizando o armamento, né, dentro das unidades prisionais e para as escoltas, outros não. Ou seja, é uma profissão que não tem uma hegemonia nacional. Cada estado... Cada governante, cada secretário faz um... O questionamento maior era esse, se nós somos segurança pública ou não. O nosso estado sempre defendeu que a nossa propositura seria a Secretaria de Justiça, que é a execução da pena. E alguns estados não, já coloca no mesmo patamar que polícia, dando todo esse poder. O que acontece? Quando nós conseguimos fazer essa alteração na Constituição, nos colocando no artigo 144, como polícia,
a gente acaba sanando todo esse problema a nível nacional, porque agora vai ser confeccionada uma lei ordinária nacional que vai definir todas as atribuições que esse profissional vai ter a nível nacional, ou seja, todos os estados terão as mesmas atividades constituídas por lei. Como a Polícia Federal, como a Polícia Rodoviária Federal, você tem um padrão, hein? Sim, em todo o país. Agora vai ter um padrão. Aí, algo que muitas vezes o cidadão ele questiona. Como se diz, a excelência do sistema prisional. Todo mundo questiona a falência, que não funciona, que não está certo. Agora, a última palavra que poderia ser usada era sistema. Porque se não existe um padrão profissional nacional, é sistema. Será que a falha não está porque nunca existiu um sistema? Exatamente. E agora a nossa luta é justamente essa. É definição das atribuições e as maiores condições para poder fazer esse enfrentamento desse crescimento de criminalidade dentro dos presídios. André Santiago, faz assim, olha, nós, com a sua permissão, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já para falarmos de todos os aspectos, as mudanças em relação, né, ao agente penitenciário, que na luta de vocês, 14 anos, conseguiram no Senado, na CCJ da Câmara dos Deputados, e agora faltando a homologação, portanto, de um padrão novo para os agentes, né? A Polícia Penal vem aí. Vamos ao João Victor Faedo com as dicas de finanças, um rápido break, voltamos já. Bom dia, querido ouvinte, como vai? Veja só esse versículo que interessante. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Está em Provérbios 21:5. Esse verso nos relata um outro inimigo das nossas finanças, a pressa. Quando pensamos em dinheiro ou pensamos em economizar, poupar, podemos cair em uma armadilha da pressa. Parece que precisamos ter resultados imediatos. A mesma coisa acontece quando começamos uma dieta e queremos emagrecer. Então, restringimos aquilo que nós gostamos de comer, mas queremos já ter perdido 10 quilos logo de cara, não é mesmo? Ficamos com pressa porque o esforço foi muito grande e o resultado foi quase inexpressivo. Para isso, não podemos olhar um ponto isolado ou o resultado de um dia apenas. As finanças não são uma corrida de curta distância, mas podemos comparar com uma maratona. Não adianta sairmos feito loucos para tirar o atraso de anos de maus hábitos. Tenha calma, um passo de cada vez. Comece com o que é possível hoje. Se sua meta é guardar, comece a guardar, mesmo que seja um valor pequeno. Nessa hora, a pressa se mostrará como uma grande inimiga e nos fará cair na tentação do lucro rápido e fácil. Tenha cuidado. Promessas milagrosas, em geral, são uma grande furada. Conhece algum apressadinho? Fale para ele ter paciência. Eu conto com você. Tenha um bom dia e um ótimo trabalho. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Sabe aqueles dias que você fica olhando? Pensando numa viagem, carro ou casa, imaginando se vai chamá-la? Então se liga na promoção do Sicredi. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Acesse vempoupareganhar.com.br e saiba como participar. Consulte o regulamento no site www.vempoupareganhar.com.br. Título de capitalização garantido pela Icatu Capitalização S.A. Este ano a Ótica Veneza completa 30 anos e quem ganha um presente a você. Basta você comprar qualquer produto e você já estará concorrendo a prêmios. Todo mês tem um sorteio incrível. Você não pode perder essa festa. Na Ótica Veneza você tem atendimento de qualidade aliado ao conhecimento de nossos profissionais. As melhores marcas do mercado você encontra na Ótica Veneza. Para sua comodidade, temos estacionamento próprio. Você também aproveitar nossas promoções. Rua Pedro Celestino, 2007, 3384-5864. Rádio Hora. Semeando valores, colhendo vencedores. Há 20 anos, o Colégio João Batista impulsiona a formação dos seus alunos com a melhor estrutura de ensino. Metodologia moderna, professores com ampla experiência. Tudo por uma educação de excelência, pautada em princípios e valores por meio de atividades científicas, culturais, esportivas e sociais. Você aprende de verdade. Nossa missão é contribuir com a formação humana que
só uma instituição com DNA cristão pode oferecer. Colégio João Batista. Matrículas abertas. Vem pra cá. Colégio João Batista. Há 20 anos semeando valores, colhendo vencedores. Rua da Divisão 608 3346 1198. Hora da Beleza. Todos os sábados ao meio-dia. Um programa com um toque feminino e dicas preciosas que vão mudar a sua vida. Hora da Beleza. Quer ganhar R$1.000? Isso mesmo! R$1.000 em dinheiro? Compre na Rosana Rocha Preço Único e concorra a R$1.000 e mais 5 prêmios de R$50. O sorteio será dia 24 de dezembro. Já pensou seu final de ano com R$1.000? Rosana Rocha Preço Único, Rua Pirituba, 41, Guanandi 1, próximo a Manuel da Costa Lima. WhatsApp 99280-5866. Siga-nos, @Rosana Rocha Preço Único. Rosana Rocha Preço Único. Excelência em investir. 92 FM. Rádio Hora. Casa Gourmet, seu restaurante preferido, está sempre aberto de domingo a domingo para a sua família e para os seus amigos em horário de almoço para um dia corrido. Aos finais de semana tem pintada urucum, o mais famoso da cidade, pra você dizer Estamos te esperando na Casa Gourmet, na Avenida Rodolfo José Pinho, 1165, Itanhangá Parque. Casa Gourmet, seu restaurante preferido. Casa Gourmet, o melhor pra você. Todos os sábados, o programa que toca o som da unção, às 8 da noite. Zezé de Camargo e Luciano, Diogo Nogueira, Luci Alves e os Paralamas do Sucesso. O 15º Festival América do Sul Pantanal está chegando com shows imperdíveis. Venha participar de um dos maiores eventos culturais do Centro-Oeste, de 14 a 17 de novembro em Corumbá. Veja a programação completa no site do evento e redes sociais. 15º Festival América do Sul Pantanal, uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e Prefeitura de Corumbá. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Jornal da Hora. Com Arthur Maggi. Agora 7h47, Jornal da Hora. Nesta manhã, tenho o prazer de receber aqui o André Santiago, diretor da Federação Nacional do Sistema Penitenciário, a FENASPEN. Ele é o presidente do sindicato, o SINZAP, que representa os agentes penitenciários do Mato Grosso do Sul. Hoje, às 12 horas, o Gino Rondon, com mais uma edição do Giro Notícias, entrevistas, opinião, prestação de serviços, né, e muita informação. Amanhã, sábado, nós temos o Carlos Voges, das 7 às 8 da manhã. No resumo da hora, ele vai entrevistar a senadora Simone Tebet e depois, no Bom da Vida, uma série de profissionais, né? Na área da nutrição, programa focando a terceira idade, né? Uma terceira idade com muita qualidade de vida, médicos, psicólogos, enfim, professores. Carlos Voges, das 7 às 8 da manhã, neste sábado aqui na Rádio da Família 92,3 FM. 7h48. André Santiago, 14 anos de luta, de reivindicação. Falta quanto tempo e por que áreas da Câmara e do Congresso essa PEC de vocês deve tramitar ainda? Olha, esse é um dos maiores projetos de segurança pública após a Constituinte de 88. Que é algo assim grandioso que a Federação, né, uniu todos os estados numa pauta. E a gente fez todo esse enfrentamento. Conseguimos unanimidade no Senado, aí na Câmara Federal teve toda essa labuta que o Clodoaldo relatou. Até parabenizo ele pela recepção que ele nos deu lá na nossa caravana lá em Brasília. Uma pessoa muito atenciosa. Parabéns pelo seu trabalho aí em Brasília. E nós conseguimos a maioria dos votos na Câmara Federal. O texto foi para a CCJ só para finalizar. Já foi aprovado esse texto final, após a aprovação do segundo turno, e simplesmente só falta a homologação. Logo após isso, tem que ser aprovada uma lei complementar, que seria a nossa lei ordinária. E isso realmente é o trâmite necessário, em um curto prazo. Com certeza, os estados vão ter um prazo para se adequarem a essa nova lei, né? E aquilo que eu te falei evita, por exemplo, essa disparidade de entendimento sobre o sistema prisional, que em alguns estados é Secretaria de Justiça, outros é Secretaria Pública, agora vai ter isso tudo resolvido.
Atualmente, o agente ele tem o direito a usar arma lá nos presídios? Não, hoje nós não podemos. O que acontece... Sendo da Polícia Penal, depois de treinado, poderão. O que acontece é o seguinte, nós, aqui no Estado, a gente também andou fazendo esse enfrentamento e a luta por condições de trabalho. Conseguimos fazer, sim, o Sinsap conseguiu uma alteração através do deputado Barbosinha, em que nos possibilitou algumas atribuições a mais de utilização de armamento. Aí, logo após, foi criado o grupo COP, que é o grupo responsável para fazer todas as escoltas e tudo mais. Mas é uma coisa, assim, muito criança, muito fetal. Pequeno, só tem 35 servidores no Estado que podem usar a arma. Ou seja, é muito pequeno diante da necessidade, porque o que você precisa é aumentar a segurança dentro das unidades penais, com o servidor que está fazendo o enfrentamento, que ele dia a dia está frente a frente a esses grupos faccionados, pois tem mudado o perfil criminológico dos detentos, isso está ficando cada vez mais perigoso. O índice, por exemplo, de detentos mais jovens aumentou e muito na média de 23 anos de idade. Homens ou mulheres? A maioria deles homens. Homens, né? A maioria homens. O Santiago, como que é esse dia a dia do agente? O preso, cumprindo pena, dias de visita, a realidade desses familiares, sistema de revista, alimentação desses presos, enfim... E naquelas unidades onde há a possibilidade, né, tão sonhada, essa utopia do Brasil, aplicar uma política de recuperação, do desenvolvimento profissional e até educacional dentro dos presídios. Conta para o nosso ouvinte como é que está isso aí. Porque o cidadão que está acompanhando, puxa vida, o agente, qual que é a função dele, como que é ele viver essa realidade triste, né, das famílias, não só do preso, mas também das famílias lá, né? Tá, vou abrir aqui as cortinas dos bastidores. O cidadão passa num complexo penitenciário e só vê muro, né? Na verdade é o seguinte, o penal, a máxima, o Petran, todas as unidades penais, elas estão superlotadas. Nós temos na máxima, na PED, o presídio Dourados. Dourados também? Dourados, todos. E o Dourados é o maior presídio do Estado. Maior que esse de Campo Grande? Maior que o de Campo Grande. Então, a média de 2.700 detentos. Agora, você, cidadão, torne-se policial penal na data de hoje. Você lá dentro, em 10 servidores, para cuidar de 2.700 detentos. Então, sendo que dos 2.700, uma média de 700 fica solta para poder fazer a remissão de pena, para poder trabalhar. E somente 10 agentes. Eu tenho os postos para cuidar dos pavilhões, dos detentos que são contidos, que é uma média de 900 por pavilhão, e fica um agente para cuidar desses 900. Aí você tem gaiola, você tem corredor, você tem esses pavilhões, que são 3, depois tem o RDD em cima. É uma distribuição ampla de vários postos de segurança que não podem ser abandonados. Ou seja, coloco um agente em cada posto lá. E nas minhas costas estão 700 detentos soltos trabalhando sem ninguém para cuidar. Isso é diária. Não existem outros profissionais, além do agente, nessas unidades? Por exemplo, psicólogo, terapeuta, alguém, professor de alguma profissão, como é que é? Isso aumenta mais ainda e deixa o presídio com mais insegurança, porque existem os profissionais de assistência social, psicólogos, os enfermeiros, que o deslocamento desse preso, além dos 700 que estão trabalhando, eu tenho que fazer esse deslocamento diário. Os médicos vão lá também para algum atendimento, eventualmente? Olha... Ou tem um plantão, como que é? Não, é uma situação assim que a demanda não é atendida. Ah, não é atendida. Não é atendida. Existe toda essa propositura para atendimento, que é um cumprimento da lei de execução penal, mas a demanda não é atendida. É muito preso. Agora, veja bem, eu desloco esse detento. Além de ter os que trabalham, eu tenho que deslocar o detento para responder processos. Vai para o fórum. Vai para o fórum, atendimento advocatício, assistência social, tem que ser liberado para poder fazer o atendimento, atendimento médico. Ou seja, é um deslocamento muito grande de presos dentro da unidade. E isso desqualifica uma unidade quando dizem,
né, na nomenclatura, que é uma unidade de segurança máxima. A única coisa que está acontecendo ali é segurança máxima, pelo contrário, é a falta de segurança dentro da unidade. Aí o cidadão pergunta para nós, servidores, como que o material ilícito entra dentro das unidades penais. Um agente para cuidar de 900 ou 700 é brincadeira, né? São 10 no total, porque eu tenho portaria também para cuidar de 2.700. E aí eu te falo, existe também a falta de policial militar nas muralhas. O complexo tem 9 torres, só uma muitas vezes fica funcionando, de 1 a 2. Ou seja, vários setores, não existe cobertura de flanco visual para evitar que aconteça o que está acontecendo todos os dias. Jogam drogas, né, uma grande quantidade, porque ali o complexo penitenciário é uma região urbana. Então, alguém que está caminhando, ele dá uma disfarçada e joga a droga lá para dentro do presídio. 9 torres, apenas um PM. Apenas uma torre funcionando. E aí eu digo para o senhor, dos 700 que estão trabalhando, soltos, são eles os que ficam responsáveis para pegar essa droga de imediato. Basicamente, ele mata no peito o que é jogado e já leva para dentro das celas. Teve um caso de drones lá em Dourados, né? Algum tempo atrás, né? E ainda anda acontecendo. Anda acontecendo ainda. Cada vez mais eles acham uma forma, né, mirabolante para poder descumprir a lei. Imagino como que familiares, visitas, enfim, uma situação complicadíssima no dia a dia de vocês. Mas vamos às 7h57, puxa, final do programa. Que aspectos importantes e até que ponto a bancada de Mato Grosso do Sul auxiliou? E o que vai mudar de agente penitenciário para a polícia penal? Assim, o que você pontua importante aí, Santiago? Olha, tudo que se refere a sistema prisional vai ser nossa responsabilidade. Tudo? Tudo. O cidadão, para ele compreender. A falta de autonomia, ela interfere muito na qualidade do serviço. Quando eu detecto um crime lá dentro, eu tenho que ainda chamar outra instituição para poder dar seguimento aos procedimentos. E a Polícia Militar também, para poder fazer uma intervenção. A escolta é feita pela Polícia Militar. Digamos que um detento está passando mal e eu preciso mandar ele para o hospital. Ambulância, urgente. Ou os atendimentos médicos que são agendados, né? Algum tipo de tratamento que tem que ser feito em um hospital, em uma unidade específica, né, e qualificada. Nós agendamos. Eu retiro, eu defino escolta, horário, tudo, é feito toda essa solicitação, é um aparato todo preparado para poder levar esse detento para o hospital para fazer um exame. Chega lá, existe uma demora, devido a ser um posto de saúde, porque tem que atender o cidadão também, e aí muitas vezes por falta de segurança ou pela demora, ela volta com essa escolta sem ter executado o atendimento do preso, por motivos, obviamente, que algo motivado. Essa outra instituição, ela traz de volta, eu continuo com o problema, muitas vezes a massa carcerária ela incita motim ou rebelião pela falta de atendimento àquele detento, sendo que não houve uma culpa. Mas eu, da minha instituição, não posso cobrar a outra instituição pela falta de ter sido feita essa execução do trabalho. E aí, o que é o fator importante? É necessário depois um novo agendamento, eu vou ter que chamar novamente a escolta, gastar gasolina novamente, servidores de 2 instituições incumbidos disso, ou seja, o custo para o Estado é maior ainda. Com a nova configuração, Polícia Penal, não haverá necessidade, então, de chamar as outras. Nós estaremos autônomos do começo ao fim para executar de todo o processo. Eu, por exemplo, vou poder cobrar do meu servidor, né, do meu companheiro, a execução, do meu subalterno, a execução, porque vai ter uma cadeia de comando. Então, você vai lá, faz, só volta quando retornar, ou quando ele tiver algum problema, ele vai ter uma ordem minha, direta, pode permanecer até... E nesse caso nós não temos. Quando nós precisamos ter o contato com a muralha, existe também uma disparidade, porque eu não tenho autonomia da muralha. São 2 instituições cuidando do presídio. Entendi. Olha,
O cidadão, aquele que está nos ouvindo, aquele que acompanha o noticiário dia a dia, as questões penais, fórum, polícia prende, a justiça manda prender, manda soltar. No dia a dia a gente convive assim, com reincidências, né? Nós tivemos um caso emblemático aqui, em que um jovem motorista de aplicativo foi assassinado pelo esposo da passageira, né? Foi deixar os dois num residencial, o esposo foi lá, pegou uma arma e atirou, né? Matou o motorista. Aí depois levanta a ficha criminal, o camarada já tinha uma passagem, né? Aí depois uma omissão da justiça e ele fugiu, foi embora. Ou seja, no dia a dia a população acompanha essas questões relativas a presos, regime, sistema semiaberto, presos que tem que voltar, não volta, cometendo crimes aí fora. Como que é o agente viver com essa realidade? Qual que é a visão de vocês e você que representa a categoria? Olha, primeiro, o que é necessário é uma sistematização que tenha uma ligação com todos os órgãos necessários. O judiciário, com o sistema que nós temos unificado, eletrônico, que dá todos os dados do detento. O que está acontecendo é o seguinte, nós temos SIGO, da Polícia Civil, nós temos o CIAPEM, do Sistema Prisional, aí o Sistema Judiciário. O que precisa é uma unificação para que tenha uma troca de informações e que não exista mais essas falhas de falta de informação. Porque nós estamos lá para cumprir a execução da pena. Veio uma ordem de soltura, eu tenho que cumprir. Mas muitas vezes eu vou fazer toda a consulta e não localizo esse mandado de prisão de outro estado desse detento e eu não deveria soltá-lo, mas isso não é uma falha minha, é uma falha do sistema, que tem que ser feita uma consulta nacional, tem que ser feito, e muitas vezes tem dados que não estão sendo colocados no tempo devido dentro das informações para que o servidor penitenciário tenha esse acesso imediato e ele evite que aconteça. Tanto que muitas falhas até o próprio Poder Judiciário comete. Exatamente. O ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança, ele pretende e já declarou que quer essa integração das polícias, né? Sim, isso eu acho muito importante, melhorar, ter uma excelência de trabalho a nível nacional. Parabenizo o Sérgio Moro por ter sido favorável à Polícia Penal. Nós temos tanta gente para parabenizar. Você me perguntou sobre a questão do apoio da bancada. Olha, os senadores do Mato Grosso do Sul, eu parabenizo aqui o apoio deles, foram unânimes. E os deputados federais de Mato Grosso do Sul, o acolhimento que eles nos deram, que o Sinsap tem estado com eles há anos, né, desde o início do pleito deles, mas eles compreenderam a origem do projeto, o objetivo do projeto, e é um projeto que é para aumentar a segurança do cidadão. Santiago, outra questão de muito interesse da sociedade em geral, nossos ouvintes aí, nós temos exemplos de recuperação daquele preso que cumpriu sua pena e melhorou, saiu de lá um cidadão melhor. E qual o diagnóstico, assim, na tua opinião? Porque você é cidadão, né? Pai, tem formação, estudou, enfim. Essa população de presos, qual que é o diagnóstico que você percebe lá? Olha, essa é uma situação assim que tem que ser analisada com muita cautela. Primeiro, o Brasil ele gosta de verificar o problema só na ponta, né? Que seria tentar resolver o problema do sistema prisional que está superlotado, sendo que a justificativa de tudo isso... A causa é bem antes, né? É muito antes. É uma questão de estruturação familiar, é uma questão de educação, evitar com que esse detento, né, com que tenha esse criminoso dentro do sistema prisional. Esse é o principal. Hoje nós temos já a mudança de perfil criminológico, mudança de perfil da faixa etária, nós temos todos esses dados. Acho que o que é necessário é fazer um estudo detalhado sobre isso para poder verificar aonde que tem que se evitar. Agora, nós não temos pena de morte no país. Não estou dizendo que sou a favor ou que sou contra. Mas nós não temos. É uma observação. Tudo que o Estado tem que fazer é não piorar esse detento, esse indivíduo. E é o que anda acontecendo.
porque ele vai voltar para a sociedade. Se você não dá as condições que estão estabelecidas na lei de execução penal, ele volta de que forma? Ele volta pior. E o índice de reincidência é altíssimo dentro do sistema prisional. É em torno de 70% e a maioria deles é o crime de tráfico, que é o crime que dá uma média de prisão que o detento, ele sabe que não é tão grande e que ele vai poder voltar a cometer os crimes novamente. Ele corre o risco. Ele simplesmente ele acha que é vantajoso, né? A vida criminosa passa a ser vantajosa. Aí nós temos toda essa análise. Vamos lá. Quando eu disse que nós tínhamos 2.700 detentos, 700 são soltos para trabalho. Existe eficiente trabalho para o detento. Só que a estrutura prisional que nós temos, com 2.700 presos, eu acabo criando um outro problema, que é a falta de segurança. E muitas vezes o preso ele quer sair, não é para se ressocializar, é para ele ter livre trânsito dentro do presídio. E aí nós começamos a discutir essas rotinas que são impostas dentro do presídio, que coloca 700 presos, que não está atingindo a meta de ressocialização. 700 presos soltos, que prejudica muito mais ainda a segurança dentro do presídio, que ocorre morte entre os detentos, que ocorre mais rebeliões, mais ameaças. Está valendo a pena tentar atingir metas altas de trabalhos laborais para o detento, ao invés de discipliná-lo? Porque se eu estou sozinho, com 900 detentos, de que forma que eu irei impor uma disciplina? Eu não estou olhando, eu não estou tendo um olhar panóptico, né, de tudo que está acontecendo dentro do presídio. Algo grave, por exemplo, que eu vejo de forma particular, são as visitas de crianças dentro dos presídios. E é permitido atualmente? É permitido. Não sou contra, mas teria que dar toda a segurança necessária. Você, cidadão, quer levar seu filho num show aqui fora, num show, né, musical, você é barrado se você não tiver toda a autorização, se não tiver acompanhado e tudo mais. É uma burocracia imensa para você levar uma criança em um show que muitas vezes o pai quer que o filho esteja ali com ele, ao invés de querer ir sozinho, escondido e tudo mais. Agora, é liberado que essas crianças entrem dentro de um presídio. O presídio, para elas, passa a ter um valor simbólico totalmente distorcido. Que muitas vezes ele ganha presente lá, muitas vezes tem bingo, muitas vezes dia de criança, bolo, festa, aquilo que não tem em casa, acaba vendo aquele local como um local de diversão. A gente tem que começar a pensar nisso. E o detalhe pior é que essa criança fica solta num raio com 900 detentos. Eu, agente penitenciário, sozinho, não posso garantir a segurança dessa criança. Nossa. Então é algo muito grave. Nós temos que começar a rever todos esses pontos. Assim como a visita. Nós, quando se fala que tem 10 agentes para trabalhar, para cuidar desses 2.700, que eu disse que 700 ainda trabalham, porque tem vários setores de trabalho, tem horta, tem manutenção, tem a empresa que é conveniada que está lá dentro, algumas unidades têm marcenaria, outras têm funilaria, N trabalhos para serem feitos e tal. Imagina num dia de visita, que eu coloco uma média de 400, 500 pessoas a mais dentro desse presídio superlotado. Nossa. Então, nós estamos brincando de segurança. É, coisa séria. Entende? Então, o índice, por exemplo, de agressões, de morte, de fuga aqui no estado aumentou bastante dos últimos 4 meses. Nós estamos vendo matérias constantes na mídia e muitas vezes quem é penalizado, quem recebe a culpa é o agente penitenciário. Fala, ó lá, ele não está cumprindo o papel dele, muito pelo contrário. Os servidores estão sendo heróis, porque eles estão mantendo o sistema de pé. Senão esses detentos estavam todos na rua. Já tinham fugido todos. André Santiago, foi um prazer imenso conversar contigo aqui. Já renovar um convite, assim que
homologar e outros debates em torno dessa questão aí com outros profissionais de outras esferas, vamos discutir essa questão da eficiência do sistema prisional e convidá-lo, te agradecer muito, e que essa PEC aí que altera, né, mexe no artigo 144 da Constituição, ajude em todo esse diagnóstico negativo que você trouxe aqui. Olha, é até constrangedor, mas é a realidade e precisa ser mostrada. É uma realidade nacional. Eu só queria acrescentar algo. Eu achei que eu teria um pouquinho mais de tempo, porque é tanta coisa para falar. Mas, assim, dentro do estado de Mato Grosso do Sul, o problema maior que nós estamos tendo é a falta de efetiva, a falta de profissional. E nós temos uma solução eminente aí, pronta para que se equacione e amenize a situação nossa. É um curso de formação que já teve. Tem 258 agentes esperando serem chamados. Já aprovados em concurso. Já aprovados em concurso. E nós temos também uma fila de espera, que são os remanescentes, esperando o curso de formação somente. Já fizeram todas as etapas, né? Psicotécnico, teste físico, tudo. Só falta o curso de formação para que eles possam entrar no nosso flanco. Porque o índice nosso, o Conselho Nacional de Políticas Criminais Penitenciárias, ele fala que tem que ser 5 por 1. E hoje nós estamos 1 por 137. Né? É um índice muito alarmante. A gente necessita aumentar o máximo possível. Né? A gente tem tentado conseguir com o governo uma conscientização da necessidade desse número maior de agentes. Eles também irão suprir um objetivo do governo, que é fazer com que tenha mais números de agentes, que nós possamos assumir mais atribuições, que seria das muralhas e das escoltas, acabando com o desvio da finalidade do policial militar no presídio, que aí ele volta para a rua. Para a rua, da segurança da população. Aumentando mais ainda a segurança da população. Então, esses objetivos, eles canalizam numa segurança maior para o Mato Grosso do Sul. E então, o que é necessário? É uma consciência maior para poder chamar o máximo de número desses agentes que estão no aguardo e também os que estão esperando o curso de formação. Esse é algo que amenizaria bastante, a gente iria agradecer muito, justamente para ter o reconhecimento dentro da unidade penal, para que o poder público faça uma política pública voltada para a segurança. André Santiago, olha, muitíssimo obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa, como diretor da Federação Nacional do Sistema Penitenciário, a FENASPEN, e presidente aqui do SINZAP, Sindicato dos Agentes Penitenciários do nosso estado, e que a alteração do artigo 144, nessa PEC que vocês lutaram durante 14 anos, possa modificar e avançar em tudo isso que você traz como diagnóstico aqui. Muito obrigado. Sim, o que queremos é um trabalho de mais excelência para o cidadão. Muito obrigado pelo espaço. 8h13. Chegando por aqui a Vivian Krajewski com o Bom Dia 92. Fiquem ligados. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce.